pessoal. Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Esse louvor, me lembra a minha infância. Minha mãe sempre cantava isso pra gente. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, sorrir como Jesus sorria. E minha mãe sempre falou isso com a gente lá em casa. E hoje eu queria ler com vocês a passagem que está na primeira carta de João, capítulo 2, que fala assim: Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E a minha palavra hoje é em cima disso. Andar assim como Jesus andou. Andar como Jesus andou. E como que Jesus andou? Jesus, tempo que ele morou aqui, que ele viveu aqui na terra, ele foi humilde, ele foi servo, ele servia aos discípulos, ele curava, ele abençoava as pessoas, ele perdoava, ele amava as pessoas. E Jesus viveu aqui em humildade, ele era humilde, foi muito humilde, obedecia a Deus, sofreu tudo que ele sofreu, perseverou, obedeceu até a morte de cruz. Então a nossa leitura hoje, que a gente saiba a viver como Jesus viveu, a andar como Jesus andou. Ser um cristão verdadeiro exige que vivamos num padrão como Jesus viveu. Jesus disse: sejam meus seguidores. Devemos aprender com Deus e viver como Jesus viveu. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Como Jesus viveu? Primeiro tópico: Jesus era uma pessoa humilde. Jesus não se mostrava irado com as pessoas. Jesus abriu mão de tudo que era seu e passou a viver como servo, tomando a si mesmo igual ao ser humano. Jesus foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Então, primeiro, Jesus foi humilde. Segundo, Jesus viveu uma vida de santidade.
Vida de santidade é uma vida de renúncia, é você abrir mão daquilo que você quer fazer para fazer aquilo que Deus tem para você, para fazer o seu propósito. E Jesus, ele se relacionava com as pessoas, ele vivia em santidade e ele tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. Ele relacionava com os pecadores, com qualquer tipo de pessoa. E mesmo ele relacionando com pecadores, ele não deixava ser influenciado. Ele não caía no pecado junto com aquelas pessoas. Então Jesus relacionava bem com os pecadores, mas Jesus não se deixou contaminar com os pecados. Jesus ensinava e dava conselho aos pecadores. Jesus não julgava os pecadores. Então santidade é renunciar. É você viver no mundo, igual a gente vive, sem se contaminar com as coisas desse mundo. E Jesus viveu aqui como nós estamos vivendo agora. Jesus, ele foi tentado pelo diabo e ele não caiu nas tentações. Então viver em santidade é quando o inimigo, oferece mil e uma coisa e a gente não cai em tentação. A gente continua firme no propósito com o Senhor. Terceiro tópico, Jesus vivia na paz. Ele era a paz. E aonde ele entrava, aonde ele ia, as pessoas que conversavam com ele, via claramente a paz. Jesus era paz, Jesus vivia na paz. Jesus não se irritava, não se irava, não brigava, não agredia as pessoas. Jesus nos ensinou a viver em paz uns com os outros. Onde Jesus chegava, a paz reinava. Jesus não desprezava o outro, não criticava as pessoas. Então Jesus vivia em paz. E ele deixou esse ensino para a gente, que a gente viva em paz um com o outro. Outra coisa que Jesus fez aqui na terra, que Jesus curava. Jesus, por onde ele passava, tinha cegos, tinha surdos, tinha leprosos. E Jesus curava. E nós, mesmo sem ter o dom da cura, tem outras formas de curar. Uma palavra pode curar uma pessoa, uma alma ferida. Uma palavra de amor, um conselho pode curar. Uma palavra de incentivo a pessoa pode trazer a cura. Então Jesus curava, falava palavras doces. Jesus é a nossa motivação para vivermos em paz. Para sermos como Jesus, nós precisamos aprender com ele. Jesus sofreu, foi rejeitado, sentiu dor física, dor emocional. Mesmo assim, Jesus enfrentou tudo isso com paz e amor. Você tem seguido os passos de Jesus? Com Jesus, nós aprendemos que o sofrimento não é o fim. Como Deus sofreu, a morte que ele teve, Jesus. Como Jesus sofreu. E mesmo assim, não foi o fim. Aquela dor, aquele sofrimento foi o início, Porque no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Quando ele foi insultado, ele não reagiu, não ameaçou. E pôs a sua esperança nas mãos de Deus. Então, quantas pessoas às vezes nos insultam, nos ameaçam e a gente reage, com agressividade. Jesus não. Jesus, ele foi ameaçado, ele foi insultado e ele preferiu deixar nas mãos de Deus, que ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Jesus foi perseverante e fiel até o fim. Jesus não desistiu. Quinto tópico. Jesus teve paciência. E ele nos ensinou e nos ensina, todos os dias, que devemos ter paciência um com os outros. Devemos ter paciência para esperar algo que o Senhor tem para nós e ainda não nos entregou. Devemos ter paciência no trabalho, em casa, com a mãe, com o pai, com o marido, com os filhos. Não desanime. Persevere, não desista, não desanime. Tenha paciência.
A impaciência não te leva a lugar nenhum. Você já parou para pensar se Deus não tivesse paciência conosco? A paciência do Senhor nos salva. Aprenda a ter paciência um com os outros. Outro tópico que Jesus, o sexto tópico que Jesus fez e nos ensinou é que Jesus, ele perdoou. Devemos aprender a perdoar. Quão difícil é, né, gente? Perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Mas Jesus, ele perdoou até aquelas pessoas que colocaram ele na cruz, que julgaram ele, que foram contra ele, né? Que gritaram lá, crucifica, crucifica, e ele perdoou. Olhe para Jesus e veja a sua grandeza. Se ele que é tão grande perdoou, quem somos nós para não perdoar? Outro tópico, o sétimo tópico, que a gente serve de exemplo, que Jesus ele orava. Jesus orava em todas as ocasiões. Quantas vezes nós só lembramos de orar na hora que a gente está precisando, na hora de uma enfermidade, na hora de uma morte, de um luto, num momento difícil. E Jesus ele orava a todo tempo. Jesus não orava só no momento difícil. Jesus orava em todas as ocasiões. Tem gente que só ora quando precisa, mas Jesus orava sempre. Jesus era apaixonado por Deus. Jesus orava insistentemente. Oração é comunhão com Deus. É através da oração que a gente consegue ter um relacionamento. Então não tem como a gente ser um cristão, a gente servir ao Senhor sem oração. Oração é que nos alimenta, que nos coloca de pé. Oração é a chave que abre aquilo que Deus tem para nós. É através da oração que nós somos fortificados, é através da oração que nós temos sabedoria, é através da oração que nós aprendemos aquilo que o Senhor tem para nós e viver o propósito dele nessa terra. E o último tópico, que Jesus amou. Como nós cantamos aqui no início, né? Amar como Jesus amou. Jesus, ele amou o pobre, ele amou o rico, ele amou o pecador, a prostituta, o ladrão, o endemoniado. Jesus lá amou todos por igual. E ele amou tanto que ele se fez servo para servir. Ele amava os seus discípulos, ele amava o povo. E ele se fez, mesmo com toda a sua grandeza, ele se fez servo para servir as pessoas. Ele deixou aí para nós o ensino, ele deixou a Bíblia, deixou para nós tudo o que ele aprendeu com Deus, ele veio e deixou para nós. E isso é amor. Jesus amou o pobre, o rico, o pecador, o prostituto, o ladrão, o endemoniado. Jesus ama até hoje. Jesus serve até hoje. Você tem vivido uma vida como Jesus viveu? Você tem andado como Jesus andou? Você tem amado como Jesus amou? Você tem sido humilde como Jesus foi humilde? Você tem perdoado como Jesus perdoou? Você tem andado em santidade como Jesus andou? Então essa é a minha pergunta e meditação, e que nós possamos andar como Jesus andou. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, vamos falar com o Senhor. E como nós falamos aqui hoje, a oração, ela é fundamental. É a oração que nos dá intimidade com o Senhor, e através da oração que a gente consegue conversar com o Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos orar. Amado Deus, grandioso Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu carinho. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela palavra de hoje. Obrigada por mais um feriado que já vai se encerrando e até que o Senhor nos abençoou, nos protegeu e nos guardou. Obrigada por ser o nosso Pai, o nosso Deus, e obrigada por todo o ensinamento. Deus nos ensina a andar como o Senhor andou, nos ensina a fazer aquilo que o Senhor fez, nos ensina a ser humilde como o Senhor é, nos ensina a amar como o Senhor amou, nos ensina a ser discípulos, nos ensina a fazer a diferença. Pai, que as pessoas que olharem para nós possam ver o Teu rosto resplandecendo no nosso rosto, que a gente possa ser visto como paz, como amor, assim como o Senhor foi visto o tempo todo que andava aqui na terra e continua aí do céu. Nós te amamos, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Nós entregamos nas Tuas mãos os enfermos, aqueles que estão passando por um momento de luto, que estão tristes, angustiados, deprimidos, sem fé, sem esperança. Dê força, restaure esses corações. Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos aqueles que estão passando por um momento de divórcio, separação, término de relacionamento, aqueles que estão tristes, que estão vivendo um momento difícil no seu relacionamento. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a vida daqueles que estão devendo, que estão desempregados, que não tem de onde tirar o sustento, não está tendo como sustentar a sua casa, a sua família. Deus, só o Senhor sabe o motivo da tristeza, da angústia, da chateação e do medo na vida de cada um. Mas nós sabemos, Pai, que nós servimos um Deus, um Pai, que para o Senhor nada é impossível. Então nós entregamos, nós corremos para o Teu braço, Deus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja, nos livra de todos os males, nos dê uma noite maravilhosa de descanso, que amanhã possa ser um dia na Tua presença, um dia de trabalho, um dia produtivo, em nome de Jesus. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos erros, nos perdoa por tudo aquilo que a gente fala que não é da Tua vontade, nos perdoa por tudo que não é de Ti. Nos ensina a sermos santos. Nos ensina, Pai, a viver como o Senhor viveu. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos que participaram comigo aqui. Obrigada também a todos que vão tá assistindo depois. Eu aguardo e espero vocês amanhã às 9h30 da noite. Fica com Deus, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém. Boa noite.